E aqui diz, da parte de Deus, sabedoria. Então Jesus é a sabedoria de Deus. Nele contém toda a sabedoria. E agora entram aqui 3 nomes que nós podemos identificar como a salvação dele: sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, se nós quisermos estudar a salvação, nós dividimos ela em 3 partes, em 3 tempos: justiça ou justificação, santificação e redenção, ou glorificação. Existem esses 3 tempos. Isso, como nós vimos, o término dessa salvação está lá no futuro. Então, qual é o primeiro nome que nós precisamos entender? Justiça ou justificação. Qual a definição que nós temos para justificação? Fomos salvos da pena de nossos pecados. Aonde nós merecíamos ir como pecadores? Todos nós íamos para onde? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, porque não fizemos paz com Ele, não entramos em paz. Jesus veio nos reconciliar com Deus e trazer paz. E Deus nos recebeu como filhos. Então, na verdade, o meu destino, eu deveria ir para o inferno mesmo. Porque o que eu aprontei, só o que eu herdei de Adão, já me classifica para o inferno. Porque eu faço parte dessa geração da humanidade em qual ele caiu, e eu caí junto com ele. Então eu herdei o pecado original, junto com Adão. Eu deveria ir para o inferno. E depois, quando a gente cresce, a gente vai descobrindo que realmente alguns de nós aprontou, né? É aqueles mais bonzinhos, assim, mas não deixa de ter orgulho, não deixa de reclamar, não deixa de criar barreira com os irmãos, enfim. Então, o primeiro tempo da salvação é justificação. Quando você chegou para Jesus arrependido e falou assim: ó Senhor, realmente eu sou um pecador, eu me reconheço como um pecador, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua salvação. Então, diante do Pai, ele diz assim: Pai, Deus é o juiz do universo, Ele está julgando todas as coisas. Então Jesus chega, Pai, ele se humilhou, ele pediu ajuda e eu quero salvá-lo. Eu dei a minha vida em favor dele. E aí o Pai chega: meu filho, vai ser feito assim. É para isso que você foi ao mundo, salvar o pecador. Então justificação é quando ele te justifica diante de Deus e te dá uma posição de filho. Você se torna um filho agora. Você não é um bastardo. Você agora tem um Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só que isso aí é o início. Vê o tempo de verbo ali. Fomos salvos. Em que tempo de verbo está isso? Fomos salvos, está no passado. Isso indica que nós precisamos ir para frente, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A Bíblia diz que nós precisamos desenvolver tão grande salvação. E aí nós entramos no segundo tempo da salvação, que é a santificação. Ele diz aqui em 1 Coríntios 1:30, justiça e santificação. Então, santificação é o segundo tempo da salvação. O que seria santificação? Estamos sendo salvos do poder do pecado, não mais da pena. A pena está solucionada, você não vai mais para o inferno, acabou. Isso aí ficou no passado, nunca mais você vai para o inferno. Agora você precisa ser redimido de uma coisa que o pecado causou em você: é a falta de poder. Como que nós podemos ter poder na nossa vida? É através da santificação. Em Romanos capítulo 1 nós vemos aqui, olha só como Jesus se manifestou aqui na terra. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. A santidade te dá poder.
o diabo vai começar a tremer diante de você. Porque a arma dele é semear pecado para você, para te enfraquecer. E aí você fica lá tremendo na base. Mas quando você tem a posição de santidade na sua vida, você ordena, o diabo foge. Jesus se manifestou assim. Por isso que ele chegou a vencer a própria morte. Então o poder não está no tom de voz, ou na impostação de voz, ou da impactos emocionais. Irmãos, eu estou dizendo para vocês, se vocês pecarem. Poder não é isso. Isso aí pode ser parte de uma personalidade. Não está errado também gritar. Né? Eu acho que João Batista não era muito calminho para pregar, não. Né? Eu acho que nem um pouco botavam para ele, porque ele demolia tudo. Não está errado um pastor pregar exaltado com uma voz possante, mas isso não é poder, é apenas uma manifestação de personalidade. Tem outros que são mais calmos e têm o mesmo poder ou mais. A própria Bíblia diz que certa vez Deus falou para um dos seus servos: ó, me espera que eu vou te mostrar, eu vou passar por você e vou te mostrar quem eu sou. Aí eu sei que ele falou: você sabe de uma coisa, eu vou me esconder, porque vem coisa pesada. Aí ele fugiu para dentro de uma toca lá, ficou lá esperando Deus. Aí veio uma ventania poderosa derrubando tudo, Deus não estava. Vinha o fogo queimando tudo, Deus não estava aí. Veio um terremoto, uma barulheira, ele olhou assim por trás, Deus não estava aí. Depois diz que veio um vento suave, um rocinho de vento, e Deus estava aí. Então Deus, ele é poderoso pelo caráter dele, pela santidade que ele é revestido. Ontem nós ouvimos sobre louvor, anteontem. Louvor é o quê? Nós reconhecemos o caráter de Deus. Ele é santo. Em outras palavras, ele é poderoso. Ele é intocável. Certa vez Moisés chegou: ó Deus, como é que eu vou lá me apresentar diante de Faraó, governador do Egito, o maior império da terra? Como é que eu vou chegar e me apresentar? Diz o eu sou. Ele não disse: eu sou Deus, criador do universo. Eu sou. Eu sou o que sou. E você é filho desse eu sou. E você também tem que dizer para o diabo: eu sou. Com vida de poder, vitória sobre o pecado, porque Jesus já trouxe essa redenção. Santificação, estamos sendo salvos. Que tempo de verbo está ali? Estamos sendo. No meu tempo, vocês nem devem entender essa. Era o gerúndio. Quando se lembra do gerúndio? Gerúndio é um presente contínuo. É um presente atual que se desenrola enquanto estiver dentro daquele processo. Então nós estamos sendo salvos do poder do pecado, não mais da pena, mas do poder. O que está em jogo aqui? É uma disputa de quê? De poder. O diabo não quer que você tenha poder. E Deus quer que você tenha poder. Qual é a solução para o problema? Santificação, santidade. O que é santidade? Uma definição boa para santidade: obediência à luz crescente. O que é luz? É conhecimento. Luz é conhecimento. Então, se eu obedeço à luz que vai crescendo no meu conhecimento, eu estou desenvolvendo a minha santificação, santidade. Eu estou ficando mais santo. Não quer dizer que eu que me faço santo. Deus me traz a santidade, mas eu exercito a santificação. Eu apenas obedeço aquilo que ele fala. Ele fala: Paulo, larga tudo, larga a sua empresa e vai, eu quero que você seja missionário. Sim, senhor, amém. Eu vou. Entrei no processo de santificação. Deus fala para mim: Paulo, deixa de fazer isso. Isso não é bom para você, nem é bom para a sua posição. Para de fazer isso. Sim, senhor, vou parar. Paulo,
faz isso. Eu vou e faço. Isso é santificação. Obediência à luz crescente. Qual é a responsabilidade de Deus na santificação? A responsabilidade de Deus é te dar a luz. E Ele deu. Olha só, Ele escreveu um livro para nós, cheio de luz. Não é verdade? O próprio Jesus é o quê? Tem uma tradução que diz: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jesus, o próprio Jesus, Ele encarnou essa verdade. Se você quiser ver uma pessoa com um modelo de obediência absoluta, foi Jesus. E o que está em jogo ali? A pena é o poder. Existe uma disputa universal. O diabo quer ter poder sobre a sua vida. E a única forma dele ter é ele semeando para você tentações e você optando pela instrução dele. Porque toda a instrução do diabo é antagônica ao que Deus instrui. O diabo diz para você murmurar, Deus diz: não murmureis. O diabo diz para você roubar, Deus diz: não furtarás. O diabo faz a sua cabeça para você adulterar, Deus diz: não adulterarás. Não quer dizer que Deus quer te controlar, tirar a sua vontade, as suas intenções. É porque Ele quer te proteger como pai. Agora você é filho. Você já está no processo de santificação. Você já está dentro da família de Deus. Ele não quer te oprimir, nem tirar a sua liberdade. Você até pode fazer uma escolha sua, mas o que está em jogo é poder. Você quer ter poder ou não? Amém. Quer viver uma vida trêmula, uma vida insegura nesse mundo? Não é verdade? E o diabo sabe disso. Ele sabe como rouba o nosso poder. É semeando tentações. Agora, Deus não vai deixar você ser tentado? Não, Ele vai permitir. Porque a tentação, né, é um processo para crescimento. A mesma tentação que para o diabo é te derrubar, para Deus é provação para fazer você crescer. Então o diabo vem com a tentação, bota uma pedra. Vamos dizer que essa caixa de som é uma pedra. Qual é a finalidade do diabo botar essa pedra diante de mim? Para que eu tropece e caia. E Deus, por que Ele permite que o diabo bote essa pedra? Porque aí eu posso subir aqui em cima, só que aqui está meio esquinado, vai ser meio difícil. Mas eu subo aqui, qual é a minha altura? Como é que eu fico? Mais alto. Aí ele bota outra pedra maior. Eu subo naquela, domino aquilo. Para onde o diabo está me levando com as tentações? Para mais perto de Deus. Então a mesma tentação que para o diabo é te derrubar, te destruir, para Deus é uma provação para você passar no teste, é uma prova. Prova é ruim? Vestibular na universidade é ruim? Ela em si mesma é ruim? O que uma prova do vestibular causa para você? Ela vai fazer, se você passar no teste, você vai ser uma doutora, um doutor, né? Ela está te levando para cima. Provação não é, prova é para cima. Agora tem gente que não gosta de estudar, então aquilo ali não é prova mais, é uma tentação. Vestibular para uns é tentação. Prepare-se, pessoal da TEP, vocês vão fazer prova também. Mas o professor é bonzinho, eles vão ajudar. Então, do ponto de vista de Deus, a aprovação é para o nosso crescimento. E por fim, nós temos a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Não mais da pena do pecado, não mais do poder do pecado, e sim da presença. Em que tempo de verbo está aquilo? Seremos salvos. Futuro. Por isso que na esperança nós fomos salvos lá na justificação, quando Jesus nos deu o Espírito Santo. Agora eu tenho toda essa caminhada não sozinho. Quem está comigo? O Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus dentro da minha vida. Ele pode me ajudar a não murmurar, ele pode ajudar eu não
pode me ajudar a não mentir, Ele pode me ajudar a não criticar, não é verdade? Porque eu já tenho um pendor do Espírito, eu já fui marcado na justificação, quando eu me arrependi, né? Então, salvação, glorificação, é seremos salvos da presença do pecado. Então, o pecado, ele não vai importar mais para você se está perto ou está longe, porque não vai dizer mais nada para você. Sabe por quê? Você está com um corpo de glória agora. A salvação foi concluída aí. Então, a salvação nós podemos contemplar nesses 3 tempos da salvação: justificação, santificação e redenção, ou glorificação. Mas a glorificação é melhor porque dá a entender de nós temos um corpo glorificado. A Bíblia diz que o seu corpo vai ser igual ao corpo de Jesus, nem a morte pode mais com você. Imagine um pecadinho. O diabo vai fugir de você como foge da cruz. Por que o diabo foge da cruz? Porque ele não tem pecado. E se você está na cruz, Paulo falava o quê? Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Então ele assumiu a cruz. Então seremos salvos da presença do pecado. Agora vamos entender isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então Jesus nos chamou para a salvação. Ele promete aqui: fiel é o que vos chama. Ele não vai te decepcionar, ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Ele é fiel, ele não vai te abandonar. O único perigo é você abandonar ele. E o pecado entrar entre você e ele, te separar dele. Mas se você tiver, tomar a posse dessa salvação, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Então você e eu, nós somos constituídos de 3 partes. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Vamos entender. Meu corpo é essa capa que vocês estão vendo, essa parte onde minha personalidade aparece. Você sabe da minha altura, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou amarelo, vermelho. Você sabe a minha forma de se expressar, se eu sorrio muito, se eu sou sanguíneo, se eu sou colérico. Isso aí com o tempo você conhece. Então eu tenho um corpo que ele é uma parte do meu ser. Agora eu tenho uma alma também que compreende toda a minha forma de pensamento, de lógica, minhas emoções, se eu fico alegre, se eu fico triste, também meus pensamentos, minha memória, meu raciocínio, minha lógica. Isso é a alma. E eu tenho uma outra parte do meu ser que é o espírito, que é a partícula de Deus dentro de mim. Antes de eu ser crente, o meu espírito estava morto. Mas quando eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo veio e colocou a semente de Deus na minha vida. E aí eu tenho a partícula de Deus, que é aquela partícula pela qual eu me comunico com Deus. A Bíblia diz o quê? Que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós temos uma partícula nossa que é espiritual, é um Espírito. Antes de eu me converter, antes da justificação, esse Espírito está aniquilado, ele está separado de Deus. Não quer dizer que está morto no sentido de sem vida. Existe uma vida ali, mas ele está adormecido, ele está separado. Então o Espírito é essa partícula que eu tenho comunhão com Deus. É o que às vezes nós sentimos aqui nos louvores. Você se lembra que no louvor você começa a louvar o Senhor e você sente uma visita de Deus?
uma paz, uma alegria, um refrigério. É o Espírito dele se comunicando com o seu Espírito, só nessa dimensão. Falar em línguas estranhas é uma forma também sobrenatural, espiritual, de falar com Deus mistérios. É o Espírito falando. Paulo diz que quando ele fala línguas, a mente dele fica infrutífera, ele não entende nada daquilo, porque ele está falando mistérios com Deus em Espírito. Então existem partes do ser humano que é essa parte mais íntima com Deus, que nem a palavra, né? Às vezes nós tem algumas pessoas que falam assim: Senhor, eu não tenho palavras para falar para ti. É a alma dizendo: eu me entrego, né? O meu dicionário está pequeno porque tu és tão glorioso, tão belo, que não tem português. E aí tem que apelar para quê? Ramagai, dastra, carai. Tesdagtes. E aí nós estamos falando com Deus. Crês tu nisso? Se crês, verás a glória de Deus. Aleluia. Lógico que o apóstolo Paulo falava, já foi traduzido, já foi interpretado. Se você pegou, se não pegou, né? Deus o sabe. Então nós temos todas essas dimensões, e cada uma daquelas etapas, justificação, santificação e glorificação, é uma parte do nosso ser sendo salvo. Na justificação, o que é salvo da nossa vida? Sabe que você precisa ser salvo em 3 níveis. Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha o príncipe da potestade do ar aqui roubando a sua salvação. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Do Espírito, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então existia um dia na nossa vida que nós estávamos mortos. Embora o meu corpo estivesse vivo, eu estivesse caminhando nas ruas, eu cumprimentava as pessoas, eu sorria, eu ia para o carnaval, dançava, eu ia para o bar, bebia, eu ia para a zona de prostituição, me prostituía. Mas o que estava morto em mim? O meu espírito. Eu estava separado de Deus, eu não tinha contato com Ele. E aqui diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o espírito do homem está morto, está separado de Deus. Não morto no sentido absoluto de não existir, mas no sentido de comunhão com Deus, separado. Morte é a mesma coisa de separação. Então a justificação nos salvou o quê? Espírito, alma ou corpo? Espírito. Então na justificação nós recebemos vida. Aí fomos adotados. Aqui diz, que atua agora nos filhos da desobediência. No passado nós fomos desobedientes. Agora nós somos filhos da obediência. E aí nós entramos na segunda etapa, que é santificação. Santificação está salvando o quê? Nós. 1 Pedro 1, 22 e 23. O que diz ali? 1 Pedro 1, 22 e 23. Diz assim: Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha o que diz aqui: tendo purificado as vossas almas. O que está sendo salvo na santificação?
É a alma. Como é que eu pensava antes? Eu tinha mente de adulto, de ladrão, de bandido, de pessoa ruim. A minha alma era assim, pensava assim. Eu sou o que eu penso, você é o que você pensa. Por que o bandido assalta banco? Ele fez aquilo sem pensar? Por que ele assassina outra pessoa? Ele fez sem pensar? Ele pensou antes. Então a alma dele gerou aquilo. Então, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, olha a santificação, obediência à luz crescente, obediência à verdade. Toda verdade que você descobrir na Bíblia, obedece, que você está se santificando. Toda vez que você lê na Bíblia, não faça isso, meu filho, você não vai estar se santificando. E um dia você vai se impressionar com você. Você vai chegar na frente do espelho e falar assim: espelho meu, quem é mais poderoso do que eu? Aí você vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. É o que Paulo falou, né? Paulo falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele disse: graças a Deus por Cristo Jesus. Então você pode ter um poder ilimitado. Depende da sua obediência à verdade. Nós podemos obedecer fazendo ou deixando de fazer. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda vez que você ir para o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, você está obedecendo, você está adquirindo poder. E de fazer discípulo de todas as nações. Toda vez que você for para uma nação fazer discípulo, você está obedecendo, tá? Né? E às vezes nós queremos roubar as promessas de Deus. Deus, quando dá uma promessa, Ele estabelece um princípio antes. Ele não dá uma promessa para você: ó, eu sou bonzinho e eu te prometo isso. Toda promessa de Deus tem um princípio que Ele estabelece antes. Vamos usar esses dois versículos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não os fará dano, se imporem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Isso não é uma promessa? O que Deus prometeu para você? Que você ia expulsar demônio, que você ia impor as mãos sobre enfermos, eles ficariam curados. Mesmo se alguém quisesse te envenenar, você não morreria. Isso é uma promessa de cobertura espiritual. Qual é o princípio estabelecido para isso acontecer? Ide por todo mundo. Às vezes nós não vamos falar: não, mas Deus prometeu que eu posso expulsar demônio. Não pregou para uma pessoa, não entregou um folheto e está querendo expulsar demônio. O demônio olha para você: ó, rapaz, você não sabe. Olha, o maior teólogo do universo é Lúcifer. Ele sabe, ele conhece isso aqui de cabo a rabo, ele sabe os meandros. E Deus deixa. Ele estava com Deus desde o início da eternidade lá, criando as coisas, ele viu tudo. Não é? Qual é a outra promessa? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Se eu nunca for na outra nação, não discipulou ninguém, e diz assim: não, Jesus prometeu que Ele estaria comigo todos os dias. Não roube as promessas de Deus. Elas funcionam, elas têm um princípio estabelecido. Se você cumpre o princípio, é da promessa. Não cumpre o princípio, não é da promessa, é para quem cumpre. Né? Por isso que a Eunice é bem acompanhada todos os dias da vida dela, porque ela foi para o banho. Isso aí se cumpre na vida dela. Não é verdade? Então nós temos aqui o Espírito sendo salvo. Aqui em 1 Pedro: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como que o amor pode fluir no meio da igreja? Se a sua alma é purificada, se você se santifica. Qual é o grande
diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, existem duas coisas que acontecem. Qual é a primeira? Se andar, em 1 João, se andarmos na luz, se eu ando na luz como Ele, Jesus, está na luz, primeira coisa, mantemos comunhão uns com os outros. Como que a comunhão na igreja pode fluir em amor fraternal e em amor ardente? Se eu estou me santificando, se você está se santificando. Dois santos se encontrando, o amor flui. Agora um pecador, ele já te olha meio de lado, bem desconfiado. E aí ele fica com a culpa, com a condenação e não flui no amor. Então a nossa alma precisa ser resgatada para que o relacionamento da igreja, pois fostes regenerados não de semente corruptível. A minha alma não foi bem dada pelos meus pais. Meus pais eram terrenos, carnais. A Bíblia diz em Hebreus que eles me educaram da melhor maneira possível. O que seria possível para eles. Mas ele não é perfeito como Deus é. Agora eu estou sendo educado por Deus. Pela palavra dele. E ele é perfeito, ele é completo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Essa palavra aqui, vive e é permanente. Isso aqui é a mente de Cristo escrita aqui. E o apóstolo Paulo falava: nós, os experimentados, os crentes experientes, que exercitam a santificação, nós temos a mente de Cristo. Às vezes nós usamos esse princípio também assim: não, mas nós temos a mente de Cristo. O cara converteu ontem e já tem a mente de Cristo. Paulo diz lá em Coríntios que nós, os experimentados. O que é uma pessoa experimentada? Ela já encontrou com muita pedra no caminho. Não tem uma poesia que diz que eis que tem uma pedra no caminho? No caminho tem uma pedra. Não é verdade? Quem fala isso? É um gaúcho, né? Não é o... Então, as pedras estão aí. Agora, o que é uma pessoa que pulou apenas uma pedra ou pisou numa pedra? Ele é experimentado? Quantas pedras nós temos que pisar? Às vezes a gente se converte e pela animação a gente ainda está. Mas não, nós temos que exercitar a vida cristã. E por fim, a glorificação salva o que do nosso ser? O nosso já foi salvo o meu espírito na justificação. Agora a minha alma na santificação. E o que eu vou ser salvo agora? É o corpo. Filipenses 3, 20 e 21. O que diz aí? Filipenses 3, 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui diz o que? Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos. Você aguarda com esperança ou sem esperança? Você já alcançou a glorificação? Isso quer dizer que a salvação não está concluída na sua vida. Falta uma etapa. Nós estamos cumprindo duas. Fomos justificados. Agora estamos sendo santificados enquanto estivermos nesse corpo. E por fim, seremos, pois a nossa parte está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nós estamos esperando a volta dele. O que diz lá? O qual transformará. Olha, transformará está em tempo de verbo futuro. Transformará o nosso corpo de humilhação. O seu corpo é de humilhação ou não? Você sente cansaço? Calor? Frio? Fome? Sede? Dor? Sente? Então é um corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. O seu corpo vai ser igual ao corpo de quem? De Jesus. Como é o corpo dele?
É um corpo de glória. Depois que ele morreu na cruz e foi ressuscitado, os discípulos ficaram amedrontados por causa da perseguição, entraram dentro de uma casa, se trancaram e ficaram lá. E agora? O que nós vamos fazer? Jesus já tinha falado para ele, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou mandar o Espírito Santo. De repente, nessa casa toda fechada, ali diz que apresenta-se Jesus no meio deles. Onde Jesus estava? Embaixo da mesa? Embaixo da cadeira, escondido atrás do púlpito? Aonde Jesus estava? Ele estava fora. Essa parede aí é feita de pedra de igreja, dessa largura. Você acha que detém o corpo de Jesus? Ele passa para lá e para cá. Ele não precisa nem de dormitório mais. Ele vai e vem. Seu corpo vai ser assim. Nem o tempo, nem o espaço vai poder. Por isso que você vai poder passear no universo numa fração de segundos. Você pensa assim, eu quero estar em Marte, eu quero ver aquele planeta hoje. Eu vou visitar o pastor Milton, eu soube que ele está morando no XP45, na galáxia 3247. Eu vou lá ver ele. Só pensa isso. Opa, eu vim aqui tomar um chimarrão. Eu sei que você não toma, mas o chimarrão do céu é mais gostoso. A Bíblia diz que o universo foi feito por ele, para ele e por ele. Eu falei para vocês da última vez que eu tenho um irmão que é muito curtinho no entendimento, ele acha que é ficar vestido de lençol no céu. Igual um robô. O universo é para nós. Né? Não deixe de me visitar na galáxia K53. Então nós temos aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós temos a salvação dessa forma. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. O apóstolo Paulo falou que nós na igreja devemos nos animar uns aos outros com isso. Você está animado? Não vai ter mais falta d'água, não vai ter calor, não vai ter frio, nem lágrima. Jesus falou que quando você chegar lá, a lágrima dos seus olhos serão enxugadas. Para terminar, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Tessalonicenses 5, não é bem aqui não. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O crente tem consolo? O crente tem esperança? O que nos espera? O universo. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. E ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele falou que dividirá a herança conosco. Você tem uma herança, você tem um destino. E esse destino é no Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos alimenta, que é luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos guardar a tua palavra em nossos corações para que não pequemos contra ti. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Eu quero colocar diante do Senhor cada irmã presente aqui. Eu peço que a presença do teu Espírito Santo esteja acompanhando cada um. Que essas palavras sejam gravadas no seu subconsciente e que na medida necessária eles venham para o consciente e sejam relembradas.
A tua palavra diz que o teu Espírito nos lembraria de todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. Que cada um aqui seja visitado e acompanhado pelo teu Espírito. Clamamos também pelo ministério dos teus anjos, nos protegendo fisicamente neste mundo, diante das dificuldades. A tua palavra promete que os teus anjos são ministros a favor, a serviço daqueles que hão de ser salvos. E, Senhor, nós queremos ser zelosos por tão grande salvação. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário. Obrigado pela justificação de nossas vidas. Obrigado pela santificação que nos traz poder e crescimento. E nós aguardamos a tua volta, consolando uns aos outros nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus.